Então, a gente vai dar sequência mais aqui com outra aula de Java básico. Agora a gente vai abordar um pouquinho de herança. Para abordar a herança, eu vou criar vou utilizar alguns projetos que a gente já tem, mas vou criar um fluxo separado só para ficar mais entendível a ideia, né? A gente trabalhou um momento atrás com essa classe pessoa. Dentro de pessoa tem o nome, o CPF e a data de nascimento. Então a gente vai pensar em outras entidades no nosso sistema, mas que essas entidades ainda sejam pessoas. Eu vou colocar os seguintes classes, né? Um funcionário e um cliente. Beleza. Um funcionário e um cliente, eles não deixam de ser pessoas. E isso vai significar o quê? Um funcionário e um cliente, eles têm nome, eles têm CPF e eles têm data de nascimento. Porém, eles têm informações a mais. Por exemplo, o funcionário, ele tem um salário que ele recebe. O cliente, ele vai ter um total de compras, ou um valor gasto, um total de valor gasto na nossa loja. E assim vai. São informações diferentes. A gente trata como entidades completamente diferentes. Eles participam de fluxos também diferentes. Fazem papéis diferentes, assim vai. Então são classes completamente diferentes umas das outras. Das duas, no caso. Só que tem informações que são unidas. Tem informações que são incomuns. Que são informações como pessoa. Então, a gente vai pegar o funcionário e vamos colocar que ele estende de pessoa. O que que isso vai significar? Ele vai significar que um funcionário ele é uma pessoa. Quando eu digo que uma classe estende a outra, ele é uma outra classe. Só que ela é uma classe específica. Ela tem informações além da classe mãe dela, que no caso é pessoa, tem mais informações ali. Então, como a gente tinha citado, o funcionário ele tem o salário. Vou colocar aqui como float por enquanto. Salário. Beleza? E aqui eu vou criar os métodos getSet dele. Pedir aqui para gerar. Salário. Beleza. Ele gerou os métodos getSet. Beleza. E o cliente, ele vai ter um private, um integer, total de compras feitas e um private, float, valor gasto. Beleza? E vou criar os get e set desse cara. Select all e gera. E além disso, eu tenho que colocar cliente extend pessoa. Beleza. Quando eu pegar na minha classe principal, eu vou criar aqui o método public void static main string args static void. Eu vou reparar no seguinte: se eu criar um funcionário recebe um new funcionário, deixa eu só importar aqui. Eu vou notar o seguinte: o funcionário ele tem somente as opções de construtor vazio. Vamos dar uma olhada aqui em pessoa. Beleza. Tem a opção do construtor vazio. E se eu fizer funcionário.get, ele veio tanto o salário, que é o atributo único dele, só o funcionário tem, quanto os atributos que ele estendeu da classe pessoa, qual o nome, data de nascimento e CPF. Beleza? Só que a gente notou aqui que a pessoa ela tem um construtor vazio, o construtor pedindo CPF e nome e esse daqui pedindo os três campos. Beleza. Eu vou tirar esse construtor aqui, que foi o construtor que é o implícito do funcionário. Eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu for gerar uma pessoa, é obrigatório informar
pelo menos o CPF e o nome. Ou o CPF, o nome, o dia, o mês e o ano de nascimento. Beleza? Que a gente determinou isso através dos construtores. Tem dois construtores aqui que exigem essas informações. Eu não vou ter uma pessoa sendo construída vazia. Isso acaba implicando aqui em funcionário, que ele fala o seguinte, ó. Não tem um construtor em pessoa que seja vazio, você precisa de criar um novo. Ou eu crio com funcionário string string ou com string string int int int, que são as duas opções que tem em pessoa. Então o que que acontece? Para eu instanciar um funcionário, eu acabo tendo que instanciar uma pessoa. E se a pessoa exige coisas para ser instanciada, por consequência, o funcionário tem que exigir essas informações. E é isso que a ideia está me falando. Eu tenho que ter um consultor e funcionário que pelo menos pede CPF e nome. E repara aqui, ele chama um super. Esse super, ele está chamando o construtor da classe mãe dela, que no caso é pessoa. Então, se eu vim aqui e entrar dentro desse super, ele vai para o construtor que envolve os dados de pessoa. No caso é CPF e nome. Entenderam? Então, esse super, ele chama diretamente o construtor da classe mãe, que no caso do funcionário é pessoa. E no caso de pessoa, como a pessoa não estende de ninguém, ela implicitamente estende de object, que é uma classe genérica do Java. Então, se eu vim aqui, ele vai acabar me levando para o object. Beleza? Então, a gente já tem essa regra. Se o construtor da classe mãe exige informações, os filhos também exigem. Então, se eu for instanciar um funcionário, eu preciso agora informar um CPF e um nome. Então, aqui eu tenho que informar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o nome que é João. Beleza? E aqui, de novo, eu posso pegar o getNome, por exemplo. E aqui vai voltar o valor de João. Aqui ele começou a falar a questão que o construtor de pessoa, ele lança exceção. Então, por consequência, o construtor de funcionário também lança exceção. Então, esse cara aqui ele tem que ser tratado como try-catch. Ou eu falo que o meu método lança exceção. Beleza? Coloquei aqui que ele lança exceção. O cliente vai passar pelo mesmo processo. Só que o cliente, a gente vai utilizar o outro construtor. O que envolve os dias do mês. Vamos ver aqui em fluxo de herança. Cliente recebe new. Cliente. Beleza? E a gente viu que em funcionário que ele tem um valor a mais, que é o salário. E salário também é obrigatório para o funcionário. Eu não posso declarar um funcionário sem um salário. Então, além dos campos obrigatórios que eu tenho em pessoa, eu posso informar mais campos. Então, aqui é o float salário. E além de mandar esses dois para o consultor da classe mãe de pessoa, desponto salário, recebe salário. E não vai ser só os métodos getSet que eu vou ter aqui em funcionário, não. Eu posso utilizar os métodos como descrição da pessoa, por exemplo. Beleza? Mas como o funcionário também tem salário, eu vou fazer o seguinte: public string descrição da pessoa. E aqui ele vai falar o seguinte, ó. Já existe o descrição da pessoa para essa classe, que era o que eu estava utilizando aqui. Beleza? Só que eu quero sobrescrever. Aqui ainda não, aqui não é questão de sobrescrever. Retorne vazio. Beleza? Agora ele vai sobrescrever, ele deve estar falando aqui, para adicionar a notação override. O que esse override vai fazer? Ele vai, toda vez que eu chamar o descrição da pessoa, eu vou cair nesse cara aqui. Antes, vou só comentar, se eu chamasse a descrição da pessoa do funcionário, opa, salvar aqui, deixa eu só ver a questão aqui do... Esse construtor não está definido, vamos colocar um valor do salário aqui, 2.500.
500F. Antes, a descrição da pessoa que funcionário tem levava para a classe pessoa, que era a implementação que eu tinha antes. Só que eu quero sobrescrever essa implementação. Eu quero adicionar, eu quero fazer, não adicionar, eu quero fazer de uma maneira diferente. Então eu vim aqui em funcionário e eu vou sobrescrever o método. Então, ao invés de o funcionário utilizar o método que tem em pessoa, ele vai criar um próprio. Beleza? Então eu vou tirar o comentário daqui. Só que ele vai criar um próprio fazendo o seguinte. Descrição recebe. Super não, porque super é reservado para o construtor. Ele vai chamar. Esse ponto, na verdade é super mesmo. Super ponto descrição da pessoa. Ele está chamando com esse prefixo super o da classe que é mãe. Da mesma forma que a gente usa o this para usar o da própria classe, a gente pode utilizar o super para referenciar o da classe acima dele. Que no caso é a classe da pessoa. Descrição. E nessa descrição eu vou fazer o seguinte, descrição ponto. Vou colocar lá embaixo, na verdade. Ponto concat. E o salário é o cifrão this ponto salário. Então, aqui ele vai deixar de usar só aquela descrição da pessoa que é resumido. O nome da pessoa é tanto, o CPF é tanto, a data de nascimento é tanto. Ele vai chamar esse método, vai guardar o retorno dele e vai adicionar mais coisas. Que é o salário é tantos reais. Então a gente vai ver aqui no fluxo da herança como que vai ficar esse cara. Vou pegar aqui no main, vou pegar aqui o fluxo da herança, eu vou pedir para rodar ele. Faltou só um system.out.println. E olha só, além daqueles dados que vinham da descrição da pessoa normal, o nome da pessoa é João, o CPF é tanto e a data de nascimento é tanto, ele veio com a informação que a gente colocou do salário no funcionário. Então ele sobrescreveu o método que tinha em pessoa, adicionando mais coisas. Beleza? Essa é a ideia. Daqui do cliente eu vou passar pelo mesmo processo. Além desses campos aqui, eu preciso informar. Só por questão de organização, a gente coloca primeiro os atributos, depois o construtor e depois os gets e sets. Beleza, aqui eu vou receber dois campos. Ou não vou receber dois campos não, vamos só sobrescrever com valores de default. This ponto total compra aceites recebe 0 e this ponto valor gasto recebe 0 também. Beleza. Aqui o valor gasto é float, então tem que ser 0f. Beleza. E aqui dentro de cliente, eu vou sobrescrever também o método public string descrição da pessoa. Vou colocar aqui string descrição. Eu vou receber o que vem da classe de cima. E vou retornar descrição.concat. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui. Poderia dar um resumido nesse método? Poderia. Poderia fazer o seguinte. Em vez de ficar guardando nessa string, vou
colocar assim, ó. Que dá uma resumida um pouquinho a mais no método. Beleza. Vamos colocar um println aqui embaixo também. Só pro cliente. Vamos pedir para rodar esse cara. Proceed. O nome da pessoa é Zeca, o CPF é tanto, na de vencimento é tanto. E ele é um cliente que fez 0 compras, faltou compras, né? E que deu ao todo R$ 0. Vamos chegar aqui em cliente, vamos colocar aqui, ó. Vou pedir para rodar de novo, só para mostrar bonitinho. Beleza. É um cliente que fez 0 compras e que deu ao todos R$ 0. Certo? Então, de herança, a gente viu que as classes que estendem de uma determinada mãe, eles tragam o atributo e os métodos, e eu posso referenciar coisas da classe mãe com o prefixo super. O super vazio eu chamo o construtor, o super com um método eu chamo o método de fato e pego o retorno dele, e eu poderia também chamar o super ponto. Caso eu tivesse acesso aos atributos aqui de pessoa, como está privado eu não tenho. Mas se esse cara aqui fosse protected, o nome, eu poderia fazer aqui super.nome e acessar também os atributos que eu tenho dentro da classe. Certo? Aqui ele falou um ponto. Sintaxe erro de insert. Tá. Dá uma olhada nisso depois. Mas a ideia basicamente é essa. De eu poder acessar mais informações com o prefixo super. Então, é isso. Finalizar a aula aqui de herança.